Olá, meus amados, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo bíblico daqui da Igreja do Nazaré. Antes de começar, gostaria de orar com vocês para nós aproveitar esta aula. Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de nos reunir aqui pela internet, né, por este meio que o Senhor tem nos presenteado para nos reunir, estudar e te louvar. Pedimos que este tempo seja um tempo de bênção para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e que tudo que nós vamos aprendendo possa ser revelação da tua presença na nossa vida. Que cada um dos que estão aqui possam ser ajudados, e assim também muitos que não conhecemos possam ser alcançados pela mensagem do Evangelho da Salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, hoje nós vamos a continuar com o nosso estudo, né, do tabernáculo e o templo. Enquanto eu abro aqui, eu vou lembrar para vocês curtir o vídeo, começar a seguir as redes sociais, né, compartilhar nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Facebook, para que muitas outras pessoas também possam conhecer e ser abençoadas pelos conteúdos da igreja. Vamos lá. Nós começamos a falar semana passada sobre o tabernáculo e o templo. Lembram disso? E a semana passada nós fizemos um panorama geral sobre o tabernáculo, né? E sobre a história que tinha acontecido, assim, bem a grosso modo, com o trânsito, né? De passar do tabernáculo ao templo. O nosso conteúdo, certo? Nosso verso guia foi Éxodo 25, do 8 a 9, né? Onde a gente viu a ordem do Senhor para Moisés e onde nós podemos encontrar que o fim último, né, de criar este tabernáculo, de representar este tabernáculo, tinha que ver com que Deus queria habitar no meio do seu povo, né? Agora, eu quero convidar vocês a ir um pouco além, né, do tabernáculo e nos fazer um contínuo, uma linha do tempo entre os fatos que aconteceram. Por quê? Porque nós vemos que o Antigo Testamento, né, é atemporal. Às vezes a gente está lendo aqui uma história, vai para outro livro, volta para trás, vai para na frente. Então, às vezes fica um pouco difícil, né? Mas a história é sempre progressiva. E aí eu quis trazer para vocês um pouco, né, da história deste passo do tabernáculo ao templo. Vamos lá? Então, como já falei, certo? Uma linha de tempo. E nela nós vamos encontrar alguns elementos relevantes de estudar. Lembrando sempre, né, que a profundidade do tema, que poder fazer um estudo mais acabado, fica aí o convite e a motivação para fazer num outro momento. Agora vamos falar um panorama bem geral. Então, nós podemos começar aqui com o que está descrito no Éxodo, nos capítulos 33 al 34. Aí está falando do primeiro tabernáculo. Lembrando que tabernáculo, certo, significava ser uma tenda, uma barraca. E nesse lugar, nesse texto, nós vamos encontrar que o primeiro tabernáculo era uma barraca provisória. E nele não tinha nenhum ritual oficial, como que a gente viu semana passada, né? Então, já vocês deduz que a gente não está falando do tabernáculo, né, que nós vimos semana passada, senão que este era um local um pouco mais simples, era uma tenda, onde Moisés, certo, podia se encontrar com Deus. E isto foi após, né, do Moisés descer do Monte Sinai, após do evento do Bezerro de Ouro, aí foi construído esta barraca, esta tenda, e interessante era que quando Moisés entrava nessa tenda, a nuvem, né,
Deus já manifestado na nuvem, descia sobre a barraca. E aí Moisés podia falar com Deus, né? E as pessoas, o povo, enxergavam, olhavam o que estava acontecendo e adoravam ao Senhor. Vejam que lindo. Então, essa é a primeira como descrição de um tabernáculo, né? De uma tenda, né? De reunião. Aí eu vou pedir para vocês, no capítulo 33 do Êxodo, no verso do 7 a 11. Vocês podem ir, abra sua Bíblia, procure ela, né? Porque a gente vai usar bastante hoje. Então, Êxodo 33, do verso 7 ao 11. Já achou? Vamos lá? Vamos a ler então o que fala aí, fazendo referência ao primeiro tabernáculo. Que dizia aí? Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quando quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua tenda. Observava Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem, à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Nun, ficava na tenda. Lindo, né? Então, esse é o primeiro registro, né, que a gente vai ter de uma tenda aonde a presença do Senhor descia para falar com Moisés. Após dela, né, já começa a construção do tabernáculo ordenado a Moisés, aquele tabernáculo, né, que a gente falou a aula anterior. Aqui a descrição a gente encontra no Éxodo, del capítulo 35 al 40. Este tabernáculo em si foi aquilo que Deus, né, ordenou que estruturasse, né, que era uma tenda bastante simples. Assim, se a gente olhasse de fora, era bastante simples, porém, a glória do Senhor se manifestava nesse lugar. Ela foi resultado, né, da aliança que Moisés fez com Deus, ou Deus fez com Moisés, no primeiro tabernáculo, e foi usado enquanto o povo de Israel peregrinava pelo deserto do templo, né? Isso, aí a gente faz também uma revisão para lembrar de que se tratava isso. E já no finalzinho do Éxodo, no capítulo 40, entre os versos 33 al 38, nós vamos a encontrar o registro de a inauguração, a consagração deste templo já terminado, este tabernáculo, certo? Este lugar onde a presença do Senhor estava se manifestando no meio de seu povo. Achou o verso? Êxodo 40, do 33 ao 38. Vamos ver aí o que fala o relato. Diz: Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, finalmente, Moisés terminou o trabalho. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam aonde estavam até a nuvem se levantar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo. E à noite, o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Então, dessa maneira, né, fecha a construção do tabernáculo, e aí
fica a evidência, né? Fica assim, palpável ante os olhos do povo que a presença do Senhor estava nesse lugar. Lindo, né? Bom, este tabernáculo, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente já viu semana passada, com todos os utensílios e tudo aquilo que já temos falado. Após esse tabernáculo, né, podemos encontrar o registro do tabernáculo na Terra Prometida. Aí já estamos no livro de Samuel, de primeira de Samuel. O que quer dizer isso? Será que tinha muitos tabernáculos espalhados? Não, não é isso. Sino que na época dos juízes, tendas e locais de adoração foram estabelecidas pelo lugar. Então, por exemplo, vamos encontrar em Gilgal, Silo, desculpen, né? Silo, Betel, Dan, Mista, Ofra, Hebron, Belém e outros lugares. E aí nós vamos encontrar que tinham tendas de adoração. Não era um tabernáculo propriamente tal, mas já tinha outros lugares onde o povo ia também a fazer essa adoração. O tabernáculo, né, que nós vimos antes, que era o tabernáculo de Moisés, e a arca ficavam em Silo. Nesta época, né, dos juízes, quando estavam espalhados, né, por diferentes lugares, foi quando a arca foi roubada. E lembram que semana passada eu contei para vocês que os filisteus levaram a arca. Por quê? Porque o povo levou a arca, né, em uma batalha, porque era a representação da presença do Senhor. Aí eles perderam a batalha, eles pegaram a arca, e a arca foi levada até o lugar dos filisteus. Aí eles colocaram no seu templo, e já começaram a acontecer coisas ruins, e aí eles decidem, né, tirar esse objeto que estava trazendo mau sorte para eles, né, mala sorte, e eles levam de volta a arca para o povo de Israel. Aí esse registro, né, eu gostaria apenas de que a gente fosse até 1 de Samuel, no verso 7, né, entre 1 e 2, para quê? Para que nós possamos ver o registro que diz aí. Então, fala assim, então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor, foram até onde estavam levando os filisteus, né, esse momento de devolução. Eles a levaram até a casa de Abinabi, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse tempo, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então, a arca permaneceu nesse lugar e foi cuidada, certo, pelo povo. Este relato vai dar, né, o tempo em que aparece o rei Davi na nossa história. E também se fala do tabernáculo de Davi, porque Davi construiu uma tenda em Jerusalém para abrigar a arca do Senhor. Essa arca, né, que tinha sido resgatada, essa arca que tinha sido segurada, né, pelo povo, agora Davi trouxe e colocou numa tenda. Vou pedir para vocês, né, ir à segunda de Crônicas 1:4. Olha que estamos aqui vendo a Bíblia, né, escudrinhando a palavra e vendo que é uma história que para nós é linear, né, no tempo, é assim uma história cronológica, mas nos relatos da Bíblia estão diferentes livros, né, do Antigo Testamento. Achou? Pronto. Segunda de Crônicas 1:4, né, vai dizer assim, Davi tinha transportado a arca desde Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Então foi Davi, né, que a história é longa, tem bastante detalhe, mas ele foi quem trouxe de novo a arca para um lugar fixo. E no capítulo 2, né, do livro de Samuel, no capítulo 6, entre o verso 12, na parte B, até o 15, nos vai contar como que Davi trouxe. Veja o que aconteceu. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo.
Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trompetas. Então, aí nós podemos fazer relação, né, com aquela música, com esses louvores tão clássicos, que nós lembramos de que Davi dançava diante da presença do Senhor. Esse momento, né? Um momento em que a arca foi tirada de aí e trazida até o lugar onde eles iam a deixar em Jerusalém. E aí vem aquilo que eu comentei semana passada com vocês. Lembram que Davi se sentiu constrangido após, né, disso, Davi se sentiu constrangido por habitar em um templo lindo, uma casa muito linda, não um templo, desculpem, em um palácio muito lindo, e a arca do Senhor ficar em uma tenda simples. A essa tenda é que ele estava fazendo menção, a tenda, né, em que ele tinha colocado a arca, né, que a gente já sabe que tenda é sinônimo de tabernáculo, né? Então, esse é o período da história, isso que está acontecendo. Aí vem, né, o desejo de Davi de construir um templo, aparece, né, a figura do profeta Natan, né, e aí Deus fala para Davi que não ia acontecer porque ele tinha, na história da vida, a gente conhece, né, mesmo tendo um coração conforme, segundo o coração de Deus, nas mãos de Davi tinha muito sangue. Então, por isso não foi permitido para ele construir o templo. Agora bem, quem que fez sim o templo foi seu filho Salomão. Então aí, o templo, a gente já falou semana passada, foi planejado por Davi, foi pensado por ele, né, inspirado na construção original dada para o tabernáculo, e para construir semelhante, né, obra, foi necessário chamar trabalhadores do estrangeiro e comprar materiais que não estavam em Israel, porque era uma obra assim magna, era muito grande para a época, né? Agora nós já estamos em Reis, né? Então, os relatos de a construção do templo, vamos achar em 1 de Reis 5, 6, 7, 8 e em Crônicas 6 e 7. Eu vou pedir para vocês que, por favor, me acompanhem até 1 de Reis, no capítulo 6, no verso 1. Para quê? Para ir enxergando como que começa a construção do templo. O registro aqui fala que no mês de Sibe, o segundo mês, durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão na terra do Egito. Vejam quanto tempo já passou na história, quantas coisas já se passaram. Lembra que eu contei, né? Que passaram de Moisés, depois veio o tempo dos juízes, né? Em que estava aqui espraiado, até que nós estamos falando do templo de Salomão, que era um templo lindo, maravilhoso. Por dentro era maravilhoso. Aí, semana que vem, no Zoom, eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que mostram, né, como que era o interior do templo. Uns vídeos que não podem ser colocados, né, como já falei, por direito de autor. Agora, o templo de Salomão, né? Desculpe, me adelantei, mas eu vou ler o texto. O templo de Salomão foi terminado, né? E o registro dele aparece em 2 de Crônicas 7, de 1 ao 4. Por que eu coloquei este texto? Porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas semana passada eu fiz menção a que Salomão tinha muitas dúvidas com respeito a construir um templo para o Senhor, né? Se realmente o Senhor ia morar nele, se realmente ele ia estar aí. Então, Salomão fez uma oração, né? Que está relatada no capítulo 6, e aí fala, a partir do capítulo 1, verso 1 do capítulo 7. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram
o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, postraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Veja quão maravilhoso é isso, quão maravilhoso é ver como a glória do Senhor encheu esse lugar, como a glória do Senhor confirmou para Salomão que tudo aquilo que eles estavam fazendo, né, que esse lugar agradava ao Senhor. E veja, o objetivo principal do templo, né, porque um objetivo tinha, por algo se construiu, tinha que ver com centralizar o culto a Jeová, né? Ensinando, incentivando os israelitas como adorar ao Deus verdadeiro. Porque até antes do tabernáculo, tinham sacrifícios. Geralmente, os patriarcas, né, Abraão, iam a tu lugar, construíam um altar. Até uma árvore era sagrada, certo? Para fazer algumas orações e sacrifícios a Deus, né? Para se relacionar com ele, mas não tinha um sistema de adoração, não tinha um sistema organizado, né? Para quê? Para se relacionar com Deus, para adquirir o perdão, né? Para ser perdoados pelo Senhor, para expiar os pecados e para louvar ao Senhor, né? A gente já falou que no tempo de Moisés, o povo ficava distante, né? Ficava só para Moisés lá no monte. Mas o programa de adoração, né, que vem do tabernáculo e se instaura também no templo, era extremadamente organizado e complexo. E vamos a pular, né, a nossa atualidade e vamos a falar que hoje o Espírito habita em você, habita em mim. Nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Senhor. Como que isso pode acontecer? Como que nós podemos nos transformar no templo do Espírito Santo? Como que a gente se transformou no templo do Senhor? Através da primeira e da segunda obra da graça, né? Que nós entendemos que tem que ver com reconhecer ao Senhor como nosso Salvador, certo? Jesus, nosso Senhor e Salvador, único Salvador. E isso traz por consequência a segunda obra da graça, que é ser bautizados pelo Espírito Santo e poder viver uma vida, né? Que demonstre a presença do Senhor na nossa, a mudança, né? De nossa velha forma de viver à nova forma de viver no Senhor. Então, é muito lindo, né? Ver que esse povo estava se organizando para poder louvar ao Senhor e hoje, né, nós temos acesso direto para fazer isso. Voltando ao templo de Salomão, né, que ele já foi inaugurado, ele já começou a funcionar, certo? Tinha a presença do Senhor. Ele foi destruído pelos babilônicos em 587 a.C., né? Ou aproximadamente 37, acho, se não me engano, anos depois, né, da sua construção, e 5 anos após a morte do Salomão. Aí, certo, estamos falando nos tempos do rei Nabucodonosor, né, para você ir se ubicando na história. E aí, né, o templo foi destruído, né, por causa da invasão babilônica e que o templo tinha sido também profanado, o povo tinha se corrompido, né, estavam também adorando outros deuses. Então Deus permite, né, que o templo fosse destruído, porque se o objetivo último de um templo era adorar ao Senhor e não estava sendo adorado, não fazia sentido, né, ter um templo. Então Deus permite a destruição do templo. Logo disso, vem o templo que se chama de Zorobabel. Que é isso? Que significa que foi, após, né, foi destruído, foi construído novamente, no mesmo lugar que o primeiro templo, um novo templo. Aqui agora estamos falando do rei Ciro. Ele permitiu, né, que fosse construído e era menor e modesto, não tinha a majestosidade, né, do templo de Salomão, mas estavam procurando, né, restabelecer a ordem, né, da adoração no povo. Aqui entram os profetas Ageu e Zacarias, né, e a estrutura do templo era a mesma planta, né, que o templo anterior, mas já não tinha mais a Arca da Aliança. Lembram que a aula passada nós
acabamos a aula falando que o templo tinha sido destruído e a arca tinha desaparecido, foi nesse momento. Tem muitas teorias que falam sobre isso, mas a gente entra em outro momento em o que aconteceu com a arca. Agora, logo, com a influência dos gregos, né, com as invasões de outros povos, o templo foi profanado. Veja como estamos avançando na história, né? E foi profanado. Começaram a fazer holocaustos e altares para outros deuses dentro do templo e não deu certo, né? Não funcionou porque o templo que no origem tinha sido dedicado para o único Senhor Deus e verdadeiro, estava agora sendo profanado com outros deuses. Até conta, né, que teve uma pessoa que entrou no lugar, certo, santo, santíssimo, e fez um sacrifício com um porco para outros deuses. Então, aí já a decadência era máxima e o templo novamente foi clausurado. Logo disso, aparece o chamado Templo de Herodes. Mas aqui não é que seja outro templo que foi construído, sino que sem derrubar o segundo templo, sea o templo de Zorobabel, Herodes fez alterações adicionais ao que já estava construído. Ao tudo disso, passaram-se aproximadamente 47 anos de construção, de reconstrução, né, de trazer novamente a formosura daquele lugar para consagrar para o Senhor. Foi o maior templo da história, né, desse tempo, e podia ser visto de qualquer lugar de Jerusalém. E esse templo, o templo de Herodes, é o templo que aparece no Novo Testamento. Então, veja o trânsito, veja como a gente partiu, né, desta barraca em que Moisés veia a glória do Senhor, até chegar ao templo de Herodes, até os tempos de Jesus. Então, essa é a história, assim, lógica dos fatos que aconteceram e que são relatados nos diferentes livros da Bíblia. O que aconteceu com este templo de Herodes? Aí eu coloquei uma imagem, né, para vocês poderem chegar um pouco à diferença entre um e outro, e ver que o templo de Zorobabel, né, como falei, era um templo mais simples, né, era um templo que não tinha tanta estrutura, não tinha tanto recurso, mas Herodes logo perfeccionou e deixou um pouco mais parecido ao templo original. Este templo de Herodes é importante na história porque após da morte do Cristo, né, aproximadamente uns 70 anos depois, foi cumprida a profecia de Jesus. Que dizia essa profecia? Nós vamos a encontrar aí em Lucas 21, 5 al 6. Vamos pular agora ao Novo Testamento e vamos ler. Hoje, né, após de ser queimado, veio, né, as conquistas onde os muçulmanos se espalharam, nasce, né, a religião islâmica, nasceu o Islã, e sobre esse lugar foi construída uma mesquita muçulmana até o dia de hoje. A única coisa que sobrou desse templo foi isto que está aqui. Vocês vão ver aqui, que é o muro das lamentações, né? O muro dos lamentos. E é interessante porque as pessoas falam que de um lado os muçulmanos fazem seu ritual e de outro lado os judeus vão, né, a fazer suas orações e suas plegárias ao Senhor. Então, é interessante como nos tempos de hoje, essa trajetória do templo tem agora uma importância, tem um tema, né, que para outro estudo, que tem que ver com a construção do terceiro templo, e tudo isso, que talvez você tenha escutado. Mas é para que você, este recorrido que eu fiz, foi para que você entendesse o que a gente fala do templo, o que tem que ver o templo com a nossa história. Achou? Lucas 21. O que fala acá, neste texto? Fala que alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo de Herodes, né? Jesus, porém, disse, virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. E assim foi, né? Após, né, de Jesus, o templo foi destruído completamente. E vamos pensar, né,
olha que hoje nesse lugar tem um lugar para outro culto, né? Então aí fica para vocês terem uma ideia geral dos fatos. Estamos bem, gente? Vamos vendo até aí? Vamos avançar. Vamos a volver agora no tabernáculo. ¿Por qué? Porque de este tabernáculo, ¿no? De esta estructura que Dios creó, de este sistema que Dios creó, nos vamos a encontrar dois grandes aspectos que nós precisamos, né, relacionar. Eu falei para vocês que o tabernáculo em si é simboliza, tem símbolos, tem significados que nos levam a enxergar a Cristo, né? Que Deus estava nos antecipando de muitas coisas que iam acontecer, né? Da obra redentora e de tudo que ia acontecer com o plano que ele tinha para a humanidade. Então, eu quero ressaltar para vocês o sacerdócio no tabernáculo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a gente vamos a ver três tipos de sacerdócio. Um sacerdócio universal, um sacerdócio real, um sacerdócio levítico. Antes, né, do tabernáculo, tinham sacerdotes, né? De fato, vinha de Melquisedeque, né? Mas, quando veio o tabernáculo, né, vai se organizar de outra maneira. E esses três sacerdócios, ou a figura do sacerdote, sempre vai ter o propósito de ser um mediador entre Deus e os homens. Então, eles eram aquelas pessoas que intercediam, que podiam fazer o sacrifício e logo levavam as petições no lugar da presença do Senhor. Então, essa é a presença forte dos sacerdotes. Agora, o sacerdócio era reconhecido pelo sacrifício animal, né? Eles faziam sacrifícios animais para perdão dos pecados. E só poderia apresentar ofertas, né? Holocaustos ao Senhor o sacerdote. Ele era a pessoa. O povo levava até eles as ofertas, levava até eles os sacrifícios, e ele oferecia, certo, o sacrifício e intercedia pelo povo. O sacerdócio, né, o ofício sacerdotal, aquela organização, né, que eu falei como mais estruturada, teve origem na composição do tabernáculo do deserto. De fato, na foto, nós estamos vendo como Moisés, né, unge, abençoa a Arão para começar com as labores dentro do tabernáculo. E parte da família de Melquisedeque, né, rei de Salem, a gente está remontando os tempos de Abraão, né, a gente agora, no panorama, né, que a gente já viu, aparece nesta figura de sumo sacerdote e também da casa de Arão, que aí passa pela tribo de Levi. Então, Arão, no tempo do tabernáculo, toma a responsabilidade, né, de organizar as ofertas e o serviço no santuário. Agora, o sacerdócio levítico, que é aquele que eu vou fazer menção, faz, né, o sistema que nós estamos falando agora, né, do tabernáculo. E aí nós vamos encontrar os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Havia uma diferença entre eles, até a roupa era diferente. Tinha aí diferentes funções, né, e só que era o sumo sacerdote, né, podia entrar no Santíssimo Lugar e precisava passar por um processo de purificação, senão ele morria. Então, também aí nós podemos ver a solicitude, né, que o Senhor pede, né, nós também ser santos. E ele precisava, sim, purificar, né, a santidade do Senhor. Aí nós podemos encontrar neste sacerdócio que representa a reconciliação e esperança para o povo, e a gente enxerga, né, o plano de salvação por meio do sacrifício. Então, esse é o sacerdócio que a gente vai achar no tempo do tabernáculo, que logo, né, foi continuado nos tempos do templo e até, né, os tempos de Jesus. Sempre o relato fala, né, estavam sacerdotes, os sábios, etc, etc. E por que eu quis tocar isso? Porque é importante que nós enxerguemos que o sacerdócio representa a Cristo.
E aí nós vamos achar já no Novo Testamento que a carta aos Hebreus revela a natureza sacerdotal de Cristo, né? Aí tem 10 capítulos que fala sobre essa natureza, né, de Jesus, de como ele intercede pela gente e como ele é o sumo sacerdote, como ele, Deus nos mostra, né, na antiga aliança, nos mostra como através do sumo sacerdote podia chegar até Deus, e como agora, através da nova aliança, através de Cristo, o sumo sacerdote, nós podemos alcançar o contato, né, com o Senhor. Vamos ler um pouquinho em Hebreus. Vamos agora para o Novo Testamento. E aí, no capítulo 4, tá bem aí, no, já acercando-nos no final do Novo Testamento, vamos encontrar Hebreus, né? No capítulo 4, entre o 14 e o 16. Por que eu escolhi este texto? Porque aqui nos vai esclarecer aquilo que eu estou falando para vocês. Achou? Vamos ver. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos cuidar quando for preciso. Veja que lindo, que maravilhoso, como nós estudando o Antigo Testamento, né, como estudando o tabernáculo, o templo e tudo o que aconteceu, nós podemos relacionar e entender que nos tempos de hoje, né, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus. Então, não muda muito, né, o exercício, né, através do ritual da organização. Continuamos tendo um sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote é Jesus. Amém? E, no mesmo tempo que Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o último e suficiente sacrifício. Nós vimos que desde os tempos dos patriarcas, passando pelo tabernáculo, passando pelo templo, até chegar a Jesus, precisávamos um sacrifício de animal, precisávamos um ritual, né? Precisávamos toda uma estrutura para poder chegar até aí. Mas Jesus se fez o sacrifício. Él fue o sacrifício. E João, né, en el capítulo 1, ele parte falando de como Jesus é o verbo, né? E aí, los versos 27 al 29, vamos até lá. Pronto, você achou já João 1, del 27 al 29? Vamos ler então o que diz lá. Aí nós temos um registro, né, que fala sobre como Jesus é o sacrifício. Diz assim: João les disse: eu bautizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de correr de seus sandálias. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lindo. Nossa, maravilhoso ver como Jesus também, ele fez, né? Ele se entregou, ele se doou para fazer esse sacrifício e nos reconciliar com Deus. Aí, o tabernáculo, né, e o templo eram para Israel um sinal da aliança entre Deus e o povo, né? A gente pode já ir concluindo que este estudo é para isso, né? Para ver que é uma forma de se relacionar. Nós vamos até o Éxodo, né? Nosso verso inicial, para que eu possa habitar no meio do meu povo. É uma aliança, é um relacionamento com Deus. E nesse contexto, nós podemos encontrar que um sinal, que esta aliança, né, era um sinal de que ele era o Deus e que eles eram seu povo. Era um selo que tinha, né? Todo mundo sabia que os israelitas eram povo do Senhor
por causa, né, da presença dele que estava no meio. E também era o lembrete de santidade de Deus e da santidade, desculpa, tem um erro aí, que Deus requeria de seu povo. Então, ele também está ensinando, está orientando o seu povo, né, que eles não podiam se contaminar, que eles não podiam ser igual que o resto, porque eram o povo escolhido. A gente é o povo escolhido, né? E o Espírito Santo é o selo que nos identifica como filhos de Deus e nos garante, né, que recibiremos as promessas de Deus. Então, hoje, como a gente já viu nas diapositivas anteriores, nós somos esse tabernáculo, nós somos essa casa do Senhor. Para isso precisamos relacionamento, santidade, né? E estar aí na brecha com o Senhor. Temos um sumo sacerdote que intercede pela gente e o sacrifício já foi feito na cruz. Olha que maravilhoso. E já para ir finalizando, a habitação do Espírito Santo em nós, a habitação do Espírito Santo, é decir, ou seja, nós somos o lugar de habitação de Deus. Nós somos hoje esse lugar. E Pablo deixa esse registro, né, no livro de Romanos, no capítulo 8, especificamente no verso 9 e 10, que eu vou pedir para vocês o último texto, né, já para finalizar a nossa aula, em que nos deixa esse registro de como nós precisamos estar. Diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse Espírito que habita em vocês. Veja, né? Dessa forma, nós concluímos esta segunda parte do estudo, cientes de que nós somos o templo do Espírito, nós somos a casa do Senhor. Mas para que isso aconteça, lembrem-se que eu falei que precisava acontecer a primeira obra da graça, né, que nós entendemos que é receber, aceitar e reconhecer a Jesus como Salvador, e logo vem a segunda obra da graça, né, que é o batismo no Espírito Santo, né, que nós acreditamos que é uma forma de vida, né, que muda todo o nosso ser. Então, dessa maneira, nós terminamos por hoje. Espero que tenham gostado, né, deste panorama. Eu tenho aprendido muito, né, revendo algumas coisas e aprendendo outras, e enxergando, né, desde outra perspectiva, a história, os relatos e também aquilo que Jesus fez na cruz pela gente. Não é lindo, não é maravilhoso? Não é motivo de louvar ao Senhor pelo seu plano, porque, como nós falamos na classe passada, não tem mente humana que possa planejar algo como assim. Só é Deus. Não tem outra explicação. Então, eu deixo para vocês, né, essa aula. Curtam o vídeo, compartilhem, e a gente vai se encontrar semana que vem pelo Zoom. Não deixe de entrar, se programa. Por quê? Porque muitas das coisas que eu falei, né, tem algumas representações em 3D, a gente pode fazer a gente vai fazer um recorrido pelo tabernáculo, pelo templo de Salomão, um recorrido virtual, né? Mas a gente precisa de vocês para estar lá no Zoom, para falar mais um pouquinho, né, sobre esta maravilhosa obra, né, do Senhor, para interagir, para nós estar aí refletindo juntos naquilo que nós temos estudado. Amém? Então, aguardo todo mundo lá. E agora, para fechar, eu gostaria de orar por vocês, para nós já ficar liberados e ir para nossas labores.
Deus, nós queremos te louvar, porque cada estudo, cada momento, né, de procurar a tua palavra, de entender, Deus, os contextos, a história, nós ficamos maravilhados ao ver a tua glória, ao ver como a mão do Senhor tem se manifestado, tem sido perfeita e tem pensado anos atrás, desde que foi criado, tinha já um plano, tinha uma conclusão da história e tinha uma esperança para nós, uma esperança para a humanidade. Nós queremos te agradecer por este momento e te pedir que tudo aquilo que nós aprendemos possa ser gravado no nosso coração e nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, que nós possamos entender como que nós vivimos, como que nós somos contenedores, somos casa do Senhor e que a nossa vida possa, Deus, manifestar a tua presença em cada um dos meios onde nós estamos. Nós queremos fazer a diferença e nós queremos mostrar como Jesus é a explicação de tudo, como Jesus é a resposta e como Jesus é a esperança para as pessoas. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, gente, a gente se vê semana que vem e até logo. Fique aí ligado com a agenda e programação da nossa igreja. Tchau!